Na tarde de hoje, o nosso grupo de estudo de psicologia transpessoal e mandalas terapêuticos está trabalhando o livro O Poder do Encontro. Estamos mexendo nesse momento exatamente com o capítulo O Encontro Imaginal. E para que nós podemos e possamos, na verdade, fazer esse acesso, eu vou convidar a todos a desabilitarem os seus microfones, prestarem atenção naquilo que estão sentindo nesse momento, observar como se encontra no aqui e agora. Observa que só você, nesse momento, é a parte mais importante do universo aqui e agora. Presta atenção na sua respiração. Para este primeiro momento, não existe um jeito certo de respirar. Existe a forma como eu respiro aqui e agora. Trazendo ar para dentro e colocando o ar para fora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você está se sentindo nesse momento. Existe alguma parte do seu corpo físico aqui agora que incomoda? O que você costuma fazer nas suas técnicas de relaxamento, de meditação, quando sentado e sem poder se locomover muito, para produzir o relaxamento dessa parte do corpo que possa estar tensa ou provocar algum tipo de incômodo nesse momento? Você foca a sua atenção nessa parte do corpo que te chama atenção aqui agora. Você usa de energização. Aplica alguma energia sutil ou mais densa para facilitar que essa musculatura ou que a parte do corpo que se encontra tensionada possa relaxar. Você faz um trabalho da mente, ou seja, questiona com a sua mente por que e para que aquela parte do seu corpo precisa estar tensionada neste momento. Você presta atenção no seu corpo e observa. Você diz para a parte do seu corpo que faz tensão, para que fique mais tensionada ainda, como se fosse um movimento de elástico. Estica, 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 até não dar mais, para ir relaxar, soltar. Você faz conexão com alguma deidade ou entidade supraconsciente? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observando a sua respiração e percebendo se há alguma outra parte do seu ser, do seu corpo, ou dos corpos mais sutilizados, que incomoda ou incomodam neste momento. Aqui agora, há imagens na sua tela mental?
Ou você está pensando na feira que fez hoje cedo, na faxina que fez na cozinha, no almoço do shopping, ou na pizza que vai comer hoje à noite, ou no dia de amanhã o que é que eu vou fazer, sendo domingo, ou que horas que essa meditação acaba? Ai, meu Deus, por que isso não vai logo? Ou você coloca alguma divindade na sua tela mental neste momento? Por favor, descreva mentalmente para você Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus aqui e agora? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você está se sentindo. Como é a sua ligação com a divindade suprema? Qual é a parte do seu ser, aqui agora, que faz conexão com a divindade suprema? Eu me conecto através da mente, eu me conecto através do cardio, eu me conecto através do coronário, eu me conecto quando eu estou com os pés bem fincados no solo, na terra, descalço. Eu preciso do incenso para fazer a limpeza e a purificação do ambiente para a conexão com as divindades. Eu sento na posição de lótus, coloco a ponta da minha língua no palato do alto da boca e faço um exercício yogi para reconexão. Eu admiro a imagem de Maomé. Eu vou a Meca pelo menos uma vez ao ano. Eu digo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Eu tenho o meu altar, onde a estátua do Buda Siddhartha Gautama representa a possibilidade da reconexão com o Buda adormecido que habita o meu ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Há um anjo da guarda, ele tem nome, se apresenta para você. Quantas consciências além da minha própria em mim mesmo
estão vinculadas a mim aqui agora neste momento e caminhando em direção para o religare da essência suprema e divina em semente, em germe, que habita o meu ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. A minha conexão está relacionada aos orixás? Eu gosto de andar na mata para fazer a ligação com a essência suprema que habita o meu ser. Eu viajo às montanhas do Himalaia para que eu consiga, através dessa simbologia, utilizar a possibilidade de conectar a angelitude que habita o meu ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nos momentos de dor, aflição, tristeza, melancolia, a quem eu peço ajuda? Aos humanos, cegos dirigindo e guiando outros tantos cegos sobre o plano terreno. Há uma casa que facilite esta possibilidade de tradições? A Maomé, a Shiva, ao Alcorão, ao Torá, aos livros das tradições hinduísta, budista, védica, shintoísta, ao islamismo. Quantas voltas ao redor do templo eu dou por ano para me reconectar a Allah? Eu vou até a cachoeira e canto para a deusa das águas. Peço a Oxum que de uma certa forma limpe e purifique o meu ser, me trazendo abundância e prosperidade de ordem material e espiritual. No dia 31 de dezembro de cada ano, qual a simbologia que eu utilizo para o recomeçar novos ciclos? Vou à praia, pulo 7 ondas? Ah, só visto branco. Ah, mas a minha calcinha ou a cueca tem uma cor específica para aquilo que eu necessito naquele momento. Vermelho, a paixão, o amor, o fogo. Amarelo, dourado, a abundância, o dinheiro, a prosperidade. O verde, a cura. O azul, a pureza. O marrom, a ligação com a possibilidade das energias telúricas de Gaia. Como eu faço esta conexão? E eu, de alguma forma, entro com os 2 pés cravados no chão, de preferência na areia, na beira do mar? Ou eu coloco apenas o pé direito no chão e levanto o esquerdo, para que dê mais sorte e sustentáculo a possibilidade de eu adentrar a um novo ciclo, como se estivesse ultrapassando um portal de consciências mais ordinárias para consciências mais sutilizadas. Esse é o mundo do encontro imaginal. Inspira, pausa, expira, pausa
e volta a inspirar. Cada um no seu estado de consciência, nem maior e nem melhor, nem menor e nem pior, apenas vivenciando e experienciando aquilo que é possível neste momento, no aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Crescendo todas as possibilidades do ser no aqui e agora. Observando como você está neste momento, aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você está se sentindo nesse momento, aqui e agora. O que você quer, precisa ou necessita neste momento. Devagar, vai voltando para o aqui e agora. Devagar. Prestando atenção na sua respiração, observando como você está se sentindo nesse momento.
Todo mundo de volta? Todo mundo de volta? Todo mundo bem? Tá, tá. Quando nós falamos a respeito da possibilidade de encontro imaginal, nós precisamos pensar sempre na chance da simbologia que utilizamos para poder fazer conexão com a chance do religare. Até o capítulo passado do livro O Poder do Encontro, de Roberto Crema, estávamos estudando a cartografia da consciência, de persona ao noético. Então, quando nós visualizamos os estados de consciência aos quais nós estamos conectados e nos realizamos no nosso dia a dia, nós temos a chance de poder observar qual é o caminho e de que simbologia nós precisamos e estamos falando aqui e agora. É correto eu bater a cabeça num congá, oferecendo toda a possibilidade do meu ego ali naquele momento, para que eu consiga, de alguma sorte, ficar conectado ao meu ser? Sim, se o estado de consciência permite isso naquele momento, é isso que eu necessito. Quando eu adentro numa igreja de ordem cristã, católica, apostólica, romana, e eu olho para aquele céu grande que existe ali no teto da própria igreja, desenhado, onde um Deus com o dedo apontando para as coisas ditas positivas, luz e sombra, isso faz parte da possibilidade da manifestação do estado de consciência onde eu me encontro aqui agora? Sim, porque é aquilo que eu necessito neste momento. Quando eu vou fazer a volta ao redor de onde estão gravadas todas as tradições dentro do islamismo, tantas quantas vezes forem necessárias, para buscar a possibilidade do reencontro e a ligação com a essência mais profunda que habita o meu ser, isso faz parte, sim. A dança dos derviches, de alguma forma, tem sentido e significado para a possibilidade de modificações de estados de consciência, depende sempre do nível de consciência que eu me encontro aqui agora. Então, nós podemos pensar qual é a função do imaginal. O imaginal, carinhosamente falando, é o espaço que faz a ligação entre o etéreo e o material, entre o eu e o não eu, o real e o fictício, a luz e a sombra unidas na possibilidade de manifestação de outras importâncias e significados de simbologias de estados de consciência mais sutilizados possíveis e imaginários. Nós só conseguimos caminhar no nosso processo de evolução, no estado bitridimensional que nos encontramos, partindo para a quarta, quinta, sexta, oitava dimensão, na chance de utilização daquilo que tem uma representação simbólica para podermos caminhar. Quando eu vou buscar o meu Japamala budista, que é o terço budista, para fazer as contas, 108 pedrinhas ali, né, para que eu possa fazer a ligação e a Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, 108 vezes. É para facilitar a tranquilização da mente ordinária do estado de consciência e a conexão com o eu mais profundo que habita o meu ser. E assim eu tenho a chance de poder despertar o Buda adormecido que aqui se encontra nesse momento. Quando eu venero a imagem do Cristo, Jesus, colocada lá em cima no altar, crucificado, ou mesmo a imagem dele com um semblante extremamente luminoso e luminoso, eu faço a reconexão com o Cristo adormecido que habita o meu ser. Eu posso escolher o símbolo mais propício e significante para mim aqui e agora. Quem quer, precisa ou necessita falar muito rapidamente, em poucas palavras, como foi essa experiência inicial. Vou falar, Vitor. Por favor, Ritinha. Bom, eu quase fui embora por umas 3 vezes, né? Mas, assim, apareceu algumas imagens para mim que eu achei muito interessante. Primeiro, quando você pergunta o que é Deus, me veio a palavra assim, como surgiu Deus? Né? Isso é uma coisa louca que nós nunca vamos descobrir.
E, por outro lado, me veio também uma coisa assim, Deus está em tudo e em todos, né? Então, foram aparecendo algumas imagens que eu também... teve hora que acho que eu sumi daqui, porque eu recobrei a consciência, você já estava lá na frente. Mas uma coisa que me pareceu interessante, só para não me esticar muito, foi no final, quando você estava encerrando, foi interessante porque eu entrei numa caverna, não uma caverna comum, mas uma caverna onde tinha um tipo, aquelas mulheres de antigamente de Roma, pareciam deusas, né? E uma delas me entregou um globo, tipo um globo de cristal muito, muito brilhante, né? E você encerrou. E eu achei muito interessante essa imagem e eu fiquei pensando que poderia ser isso. É como... E veio na minha cabeça a palavra deusas, né? Foi muito interessante isso. Foi isso que eu senti. Mas foi uma experiência boa. O que me irritou um pouco, não é que irritou, o que me deu um pouco de ansiedade foi quando você parou de falar e eu falei assim, eu não estou voltando. Eu não estou voltando. Aí você voltou a falar, falei, não, então eu... E é engraçado, quando eu abri os olhos aqui, eu me senti um pouco estranha, depois foi voltando devagar. Foi isso que aconteceu. Você tá bem agora? Tá de volta encaixada no corpão? Sim, Tá, eu tá. acho que essa é a palavra, eu não estava encaixada. Legal, legal, Ri. Aham. Obrigado, viu? Tá? Loure, Oi, eu também, eu dei umas viajadas. Eu não sei para onde eu fui. Parecia que eu estava sonhando, mas assim eu não conseguia absorver o que eu estava fazendo. Eu sei que parece que eu estava tendo contato com outras pessoas, como eu estivesse caminhando, uma cena muito rápida. E quando você estava perguntando assim, que parte do corpo te incomoda, como é que você faz? A técnica que eu uso, para mim, é o reiki. E, às vezes, a respiração, né? Dependendo do local que eu sinto mais tenso, eu tento visualizar que eu estou respirando por aquele lugar para tentar relaxar. Mas foi uma experiência gostosa. Apesar de ter dado essas pescadas, ficar meio perdida, sei lá, não sei aonde, eu estou de volta. tá encaixada Tô. direitinho? Tá, Eu adorei a obrigado. música que você escolheu. A música que pediu para ser escolhida por mim, tá? Obrigado. Tá, Então tá, tá bom. Não, tá. porque eu amo essa banda. E essa música tem tudo a ver, eu acho, com o que a gente vai trabalhar hoje, né? Vamos, Monte Castelo, né? Tudo a É, ver. Aham. é. Tá. Obrigado, viu, Loure? Obrigada. É. Carlinha, Ai, saudade de vocês. Ai. Vamos ver vocês aqui. Estão me ouvindo? Ah, tamo. tá. Eu não. Tá. Então, eu passei a minha manhã num parque fazendo meditações e com a natureza. Eu tô muito da natureza, sim, tô muito xamânica. E quando você falou Deus, o que é Deus para você, me veio a árvore. É tudo aquilo que conecta o céu e a terra. Tudo aquilo que passa por esse caminho é Deus, né? E me veio um nome, Emael, como se fosse um anjo. Aí eu fui procurar aqui a hora que eu voltei, aí eu só achei Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, né? Achei curioso isso. E tô bem demais, saudade de vocês, feliz de estar aqui de novo. Que legal, obrigado, viu, Carla? Uhum. Quem mais? Lourdes, Vanessa, Ritinha, Kelly. Eu também escutei até quem é Deus para você. E a resposta me veio, como assim quem é Deus? É tudo. E daí depois eu não sei onde eu fui parar. A sensação é que eu dormi escutando você falar no meu ouvido, mas eu não lembro nada. Assim, é um apagão total. Que interessante, né? Até a própria manifestação de outros estados de consciência que muitas
vezes a gente diz que assim é só fuga, porque o grande X da questão é eu estar desperto, mesmo que desdobrado do corpo físico, tudo bem? Extremamente consciente para poder estar atento àquilo que está acontecendo. Só que muitas vezes a gente não sabe, na verdade, o que o nosso campo inconsciente e consciente necessita naquele momento. Às vezes a gente até precisa se desligar de tudo aquilo que está no mundo ordinário naquele momento, mas os níveis mais sutilizados de consciência estão captando, porque é aquilo que você falou. Existia uma voz que estava falando aqui no meu ouvido, era você, Vitor, que conduzia o exercício, mas eu não estava única e exclusivamente conectada com aquilo. Talvez eu precisasse de outras tantas coisas para aquele momento, para permitir fazer a reconexão daquilo que tem sentido para mim, né? E não vou partir do princípio que de toda vez que a gente faz isso, nós estamos em fuga, né? É uma resistência, porque eu acho que é resumir demais os campos do ser, né? Da possibilidade de manifestação do ser em quadradinhos lógicos e que, de uma certa forma, essa é a forminha que tem que funcionar, acontecer, etc. e tal. E a gente sabe que o universo é muito maior do que isso, inclusive nós, enquanto universos individuais, nesse grande universo. Obrigado, Van. Alguém mais quer falar alguma outra coisa nesse momento? Loure, você ainda está com a mão levantada, quer falar alguma outra coisa? Tá, tá. Kelly, quer falar? Kelly, vi sua mãozinha levantada. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu não sei, a minha câmera aqui não está conseguindo habilitar, ela desabilitou, né? Tá. Mas para mim, assim, quando você foi falando, eu fui prestando atenção muito até, assim, é como se fosse aquela necessidade de entendimento das diferentes tradições, né? Então, de que cada tradição, ela tem um sentido, ela tem uma importância e que, assim, tá tudo conectado, né? Quer dizer, acho que o aprendizado está sendo nesse sentido, né? De que a conexão tá nesse todo aí. Então, né, ficou uma coisa assim, era um prestar atenção mentalmente para trazer isso para o coração, né? Para sentir isso, né? Então, né, fechando com aquilo que seja Deus, né? Que reúne tudo, né? E aí depois, assim, com a música, eu também adoro essa música, e aí eu tive a mesma necessidade, embora conheça essa música já, né, de muito tempo, né, acho que, bom, somos da geração da Legião Urbana, né? Com certeza, com certeza. Então, mas assim, do prestar atenção nas palavras, vendo a conexão com o que a gente está trabalhando, né, e aí, assim, tem todo sentido mesmo, né? Que legal, que Então legal. é isso. Nossa, muito obrigado, Kelly. E é legal a gente poder pensar numa coisa importante disso tudo, né? Observa que cada um vai manifestando até o que foi falado até o presente momento, da sua necessidade desse momento, daquilo que faz sentido e significado para essa reconexão e para a chance de como é que vai, muitas vezes até não deixa perder a conexão que já existe. Porque se nós pensarmos carinhosamente falando, somos uma partícula do universo, mas esta partícula individual, indivisível que nós somos, já contém todo o universo dentro de nós, em germe, em trigo, para poder começar a brotar e germinar no nosso ser, nós paramos e começamos a observar uma coisa que é assim, hoje eu preciso da conexão dessa maneira, eu vou andar na natureza e isso faz para mim o religare. Ontem eu tive que tomar um banho na cachoeira e chamar a mamãe Oxum para, de uma certa forma, me ajudar numa limpeza necessária que eu estava sentindo vontade ou a necessidade em essência. Amanhã pode ser que eu vá lá bater a cabeça, carinhosamente falando, entregar em prostração, né, meu pensamento, minha palavra e meu sentimento ao Buda. Pode ser que eu, inclusive, vista um branco, ande descalço e vá pedir licença para poder adentrar um congá.
Ou mesmo que eu peça licença para poder adentrar as matas e fazer a reconexão com todos os índios e os caboclos que possam estar ali naquela manifestação de estados de consciência para que eu consiga recapturar as partes mais sombrias do meu ser. Que outras formas eu tenho para poder fazer contato? Na semana passada, duas amigas carinhosas, Vanessa e Carla e Vanessa, foram fazer uma participação como se fala, num encontro, num workshop das deusas, né, femininas. A própria mitologia também é uma forma de fazer conexão com esses arquétipos. Simbologia neutra que faz a conexão com o mundo ordinário ao mundo supremo, transcendental. Em todas as épocas, desculpa só um pouquinho, em todas as épocas, de todas as formas, nós, enquanto humanoides, necessitamos da chance de utilizar de uma referência simbólica para poder lembrar que dentro de nós habita essa deidade. Vamos lá, Carlinha. Não, é só uma curiosidade, que eu falei com a Rita sobre as deusas. Eu senti muita vontade de chamar a Rita. Rita, vamos lá para as deusas. A gente até comentei com ela. E aí ela falou das deusas hoje. Achei curioso só. Quando ela falou, eu digo, ai, meu Deus. Observa como o grupo, de uma certa forma, que nesse momento, até estudando na literatura, que graças Roberto Crema pôde ter uma sabedoria, um conhecimento para poder escrever, redigir um livro que fala exatamente a respeito disso que nós vivenciamos, não só o nosso grupo, mas cada grupo. O núcleo familiar é um grupo onde o encontro, de uma certa forma, pode se manifestar. Carinhosamente, já que falávamos a respeito das deusas, através de Héstia, que não se personifica, a deusa do fogo, ao redor de uma lareira, perto do fogão a lenha, onde as mulheres, as matriarcas, ou mesmo os homens, ou as mulheres homens, ou os homens mulheres, nesse momento, têm a chance e a oportunidade de poder cozinhar. Mas a cozinha e o sentar junto para poder degustar um prato saboroso não é único exclusivamente no sentido de alimentação material, mas é estar ao redor daquela mesa para que as pessoas possam trocar as suas informações, as suas dores, as suas facilidades, ou como foi o seu dia, o que teve de positivo, qual foi a dificuldade que você encontrou e como você lidou com ela, conseguiu trabalhar para aquele momento. Então, Héstia se manifesta nessa oportunidade, nesse poder do encontro. Virtualmente falando, cada um da sua cidade, na sua sala fechado, dentro da toquinha, por momentos do que ainda vivenciamos da pandemia, mas na chance de poder estar juntos aqui através dessa internet, dessa tecnologia tão avançada que nos permite esse encontro, esse poder do imaginal poder se manifestar aqui agora. Quem assistia no mesmo tempo lá do Renato Russo, os Jetsons, com certeza lembraria da possibilidade que eles já faziam conexão através das telas de computador, e nós nem imaginávamos que um dia faríamos o mesmo tipo de conexão uns com os outros, e cá estamos. É o imaginal se manifestando. Que mais? Kelly, quer completar alguma outra coisa? Desculpe. Não? Só isso. Tá. Quem mais? Lu, quer falar alguma coisa? É engraçado porque não tem nada a ver, mas é uma dicotomia, né? Uma coisa bem... É oposto complementar, porque assim, essa música do Renato me toca muito, ela me lembra muito, porque é Monte Castelo, porque eu fui criada por uma pessoa que participou da Segunda Guerra Mundial, e tem lá, né, aquela hora que eles chegam em Monte Castelo, eles conquistam lá Monte Castelo, e é estranho, né, porque é uma música que fala de amor e aí remete a alguma coisa que tem a ver com a guerra, que em princípio é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo, né, o que está por detrás de batalhas, de lutas, e Beth diz que atrás de todas esses conflitos, confrontos, atrás de tudo, na verdade, tem uma coisa que uma energia única, que é amor. Um amor, às vezes, que mata, né? Mas ainda assim é amor, né? E é interessante que eu também tive essa sensação de entrar em outro estado de consciência, apesar de estar também muito consciente com tudo que estava sendo falado, né?
E me veio, claro, a imagem da Kuan Yin, né, da Bodhisattva, da compaixão e sabedoria. E aí falaram depois das mulheres, das deusas, né, que de alguma forma a Kuan Yin também representa. Então, assim, me veio essa coisa assim, como tudo parece que é diferente, é oposto, mas ao mesmo tempo é igual, né? E também quando fala de Meca, me veio, né, todos os caminhos levam a Meca. E às vezes a gente fala, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, que chato e tal, mas ao mesmo tempo que bênção estar aqui. Porque aqui é bem isso, né? A gente pode ir no templo, né? Reverenciar o Buda, daqui a pouco, ontem mesmo também, acendi uma vela para a Mamãe Oxum, né? E daqui a pouco você pode olhar para o Islã, enfim, realmente todos os caminhos levam a Meca, né? Todas as religiões, tudo que tem uma coisa ligada ao sagrado realmente leva, né, ao todo, né? Quando você também disse, né, como é que é Deus, me veio muito também a imagem do mito do filme A Cabana, né? Os três, né? Veio aquela imagem bem bonita dos três, né? Da Trindade, né? De uma coisa tão sagrada e de repente tão humana, né? E tão também representativa, né? Porque de repente aparece um índio, uma mulher que é negra, né? Uma asiática, um cara com cara de judeu. Gente, é fantástico, né? E como é bom esse encontro, essa diferença, todo mundo parece ser tão diferente ao mesmo tempo, todo mundo tem a essência muito igual. Então, assim, me veio muito isso, né? Até o capítulo também, né? Essa é bem profundo, assim, enfim. Foi bem tocante hoje. Não tenho nem palavras para descrever, né? Tudo que eu senti no início de hoje. Nossa, isso. muito obrigado, Lourdes, porque assim, legal você poder ter trazido isso à tona também, como todas as outras informações que foram ditas até agora, mas lembrando que assim, né, nesse estado que nós nos encontramos aqui agora, a dicotomia ainda precisa se fazer presente. Né? Se eu falasse a língua dos homens, como eu falasse a língua dos anjos, né, assim, e tocasse os sinos, de nada adiantaria se eu não vivesse através do amor. Então, isso está em Coríntios, numa das passagens do Evangelho, quando a gente para poder pensar nesta possibilidade. Paulo de Tarso, depois, inclusive, também replica essa mesma orientação. Ele está querendo dizer: olha, não adianta nada eu saber de todas essas questões e eu ainda continuar fazendo guerra em nome de Alá, de Deus, para poder tentar chegar a Meca. Não estamos aqui em momento algum sendo contra ou divergentes à possibilidade daqueles que vibram ainda nesse estado de consciência, seja por uma tradição, seja por uma filosofia, seja por um padrão de pensamento. Está tudo certo, porque são estágios de consciência. E se isso ainda é permitido no universo de alguma forma, nós temos que lembrar que sempre nos ajuda a nos empoderarmos e nos apoderarmos de ferramentas que estão internas no nosso ser, por isso nos empoderando e nos apoderando quando nós compartilhamos e compactuamos com alguma coisa que aprendemos desse externo para o nosso interior. E aí, de uma certa forma, o que eu faço quando eu vejo uma cena que pode ser gritante ou de aberração num critério de estados sutilizados de consciência, se eu for lá apontar o dedo e única e exclusivamente só julgar, eu continuo no princípio da guerra e não estou trabalhando na fortaleza do amor. Portanto, não significou absolutamente nada a possibilidade de eu poder fazer o encontro ou reencontro nessa possibilidade da essência mais profunda que habita o meu ser. É legal a gente poder pensar isso. Muito bem lembrado essa dicotomia da questão da própria música, o período da guerra e de quantas guerras internas e intrínsecas nós temos que fazer conosco dia a dia para poder chegar a esse estado dito angelitude. E isso se nós pensarmos na cartografia de consciência que acabávamos de estudar, proposta pelo Roberto Crema. Mas há outras formas de enxergar
essa manifestação de consciência, outras formas junguiana, do Maslow, do próprio Pierre Rivail trabalhou outras questões, o Leloup também, que trabalha junto com o Roberto Crema, mexeu para outras tantas questões, Léo Matos falou a respeito de outras tantas, Roberto Assadioli trouxe outras tantas. Então, assim, são formas de poder enxergar a maneira desse crescimento individual e não possibilitado da chance de poder ser compartilhado ou delegado para que outrem possa fazer por mim o meu caminho. Por mais que eu possa ir andar nas matas, por mais que eu possa ir entregar o meu ego para o altar na frente do Buda, ou mesmo entregar a minha mente, o corpo e o espírito para num congá, num terreiro de Umbanda, ou pedir a Jesus para que, através do Espírito Santo, eu seja tocado de alguma forma, se eu não colocar isso na prática no dia a dia, eu continuo sendo apenas um daqueles hipócritas, como foi falado, por exemplo, pela tradição cristã, que de uma certa forma sabe, ou melhor dizendo, conhece, e não faz o processo de transformação para consigo mesmo. Então nós podemos parar e começar a pensar quantas guerras nós travamos conosco mesmo no dia a dia. Preciso deixar de ser raivoso, preciso ser mais compreensivo, preciso estar mais na verdade da essência, preciso trabalhar a amorosidade, preciso trabalhar o perdão a mim mesmo e de outros, preciso trabalhar a paciência, a ciência de estar na paz. Tudo isso é uma batalha diária. E que se eu não colocar essa dose, que não sabemos o quanto, não sei se é mensurável, né? Nem nos níveis mais sutis de aparelhagem, se assim nós pudéssemos fazer uma analogia. Cada um tem uma necessidade, uma dosagem específica para poder lidar com o seu aqui e agora, com a questão central que esteja vivenciando no mundo ordinário de consciência ou existencial que nos encontramos nesse momento. E uma outra coisa que a Lourdes trouxe, que também nos faz pensar uma outra questão, é quando nós dizemos assim, o nosso país, carinhosamente falando, não tem jeito. Então eu vou pegar as minhas trouxinhas, a minha mala, e eu vou viver num outro lugar. Podemos fazer isso, e não tem nada de errado. Desde que nós tenhamos condições de poder fazer esta emigração e imigração, nós temos a chance, o planeta é grande, nós podemos morar até no Alasca, se assim nós desejarmos e pudermos. O grande X da questão é qual é as coisas que aqui deixamos, e está tudo certo deixar, e se deixou, deixou, e quais delas que não são possíveis serem tiradas de nós, das consciências mais profundas e ordinárias, e que vão conosco a Roma, a Meca ou mesmo ao Alasca, ou nos mosteiros mais altos, lá nos recôncavos do Tibete. Essas coisas são intrínsecas. Eu posso não querer mais ver esse tipo de guerra que existe, por exemplo, em nome de Deus, né? Se nós assim formos pensar, ou as guerras políticas partidárias, ou as possibilidades de coisas que nos tornam uma tortura, como existem pessoas, esta civilização ainda que não aceita o negro, o gay, o deficiente, o que não tem uma perna, né? Que ainda olha torto para essas possibilidades todas, mas se eu disser, bom, eu não quero viver num país assim e eu vou para um país extremamente desenvolvido, eu vou encontrar outras tantas referências necessárias para que eu possa continuar o meu processo evolutivo. Há uma falsa fantasia de que assim somos convidados a viver no planeta Terra num falso paraíso. Há muito tempo atrás, eu até quero ver se eu encontro esse filme ainda disponível, eu tenho ele em DVD, mas no YouTube eu já tentei algumas vezes e não consegui. Não é o Elo Perdido, é o Paraíso Perdido. É um filme branco e preto, que é um avião que eles pegam e quando eles aterrissam, eles estão numa outra dimensão, na verdade, como se fosse numa região ali no antigo Tibete, que ainda estava fechado para a comunidade externa do restante do planeta.
E ali tudo fluía bem, as coisas aconteciam. Só que as pessoas que adentraram ali para aquela, acho que é de 50 e alguma coisa, ou 60 esse filme, tá? Eu tenho o DVD em casa, mas eu queria aproveitar a chance de poder trabalhar isso conosco nesse momento que a gente está vivendo em cinema transpessoal, porque ele também é uma possibilidade de viagem no tempo e no espaço, e como se fosse para uma outra dimensão. Em busca de uma felicidade. Quando eu estou em busca da felicidade, eu estou usando, com certeza, do imaginal. Por quê? Porque eu preciso pré-determinar primeiro aqui, na minha tela mental, tudo bem, no mundo tridimensional que eu me encontro aqui agora, o que seria esse ideal para poder ser vivenciado. E símbolos se apresentam, que estão embasados de alguma forma na minha filosofia, na minha estrutura, nas crenças, nos padrões de família que eu trago para desta presente vivência encarnado no planeta aqui agora, de outras tantas que eu já tive lá na história, como consciência viajoura do tempo e do espaço. Tudo isso vai gerando essa simbologia que eu tenho ela clara ou abstrata para poder chegar neste lugar. E aí, eu chegar lá no paraíso, no elo perdido, com certeza eu tenho a chance de poder vivenciar aquilo que eu imaginava. Só que eu chego lá, a realidade, de uma certa forma, ela é igual ao mapa. Hoje, os nossos sistemas tecnológicos estão tão avançados que na época do GPS, eu tenho o GPS ainda instalado no carro, tá? Mas é assim, ele funciona super bem. Mas toda vez que eu estou na dificuldade, não é nem o Waze, é o Google Maps que eu utilizo, porque ele é mais preciso do que o Waze. O Waze ainda tem alguns erros nesse sentido, carinhosamente falando. Ele não é em todo lugar que ele pega, que ele está conectado. Ele não se atualizou com alguns locais de contramão, etc. e tal, em termos de direção, sentido da rua. E o Google Maps pega. E aí, fazendo a utilização dessa ferramenta, de alguma maneira você chega na porta do lugar que você precisa. Tudo bem? Aí vamos fazer a analogia que estávamos trabalhando. Esse mapa é extremamente igual à realidade? Antigamente nós dizíamos que não. O Google Maps ele está muito próximo desta realidade. Eu não posso dizer que ele seja a realidade, mas ele está muito próximo dessa realidade. Se a própria tecnologia, em termos de, como se fala, de internet, como os satélites que estão localizados aí fora da nossa esfera para conseguir captar, né, e dar o norte, né, as coordenadas, né, para que longitude e latitude, para que esses pontos sejam encontrados naquela busca que eu necessito naquele momento, e em questão de simultânea, né? Não é uma coisa que demora um tempo, tem um delay para poder chegar àquela imagem. Eu estou caminhando e ele está transmitindo exatamente o ponto onde eu estou me localizando naquele momento. Veja que o próprio mundo imaginal ele está ficando cada vez mais próximo do mundo real. Por que será que isso está acontecendo? Esse mundo que nós estamos aqui, ele é um mundo alternativo, essa sala virtual. Nós, corporealmente falando, não estamos presentes no mesmo ambiente, mas em energia, em sintonia, nós estamos conectados através dessa sala virtual que é criada para que nós possamos fazer o nosso encontro. E tantas outras reuniões podem estar sendo feitas nesse momento. Os atendimentos que nós fazemos online, as nossas reuniões de negócio, aqueles que ainda estão no trabalho home office, a própria possibilidade de estar conectado numa aula que está acontecendo hoje lá na China e você só teria condições de poder participar daquele curso se pegasse um voo para poder ir lá e se transferir durante um tempo para estar naquele local. Hoje, através desse sistema, nós conseguimos nos conectar 5 segundinhos antes da aula começar, nós já estamos nos preparando para isso. Então, vale nós também repensarmos, não estamos mais naquela questão de que, única e exclusivamente, o mapa não representa totalmente a realidade. O mapa já está apresentando e representando em muito mais a realidade. Nessa questão de estar se aproximando, né, o que a Por gente favor. vive aqui, do que é lá,
será que não falta um pouco a gente também começar não é se abrir mais, mas tomar um pouco mais de posse de propriedade? Por exemplo, quem você falou, eu quero morar em outro país, porque outro país, isso é conclusão. Eu não sou responsável por nada, né? Porque eu não tenho nada, não posso nada, então eu vou já procurar algo que está pronto, né? Porque, tipo, sei lá, os Estados Unidos é um país mais organizado. Ele é organizado porque as pessoas, né, que compõem, que vivem ali, que são organizados, mas a gente fica uma coisa assim, meio fantasiosa, né? Lá tá pronto, então eu vou para lá. Mas pera, né? Eu tenho que também ter essa organização, também, tudo bem, se eu já admiro, porque tenho algo em mim, né? Mas talvez não esteja ainda tão aberto, sei lá, eu pronto para que aquilo, né? Porque a gente se transforme aqui, né? Porque senão fica assim, é o governante X que vai resolver, é o Y que não sei o quê, só que como se a gente não tivesse responsabilidade de nada, né? Então, assim, eu estou sempre esperando algo fora que está pronto para eu ir lá e aproveitar de alguma forma, ou então para eu ir lá e me apropriar daquilo. Está na hora da gente começar a fazer, né, aqui, né? Não precisa ir para lá, né? Ok. Se a gente quer um país que seja como lá, ou sei lá, onde a gente acha bacana, bonito, que a gente faça esse país, né? Porque aqui é uma coisa muito. É aquela história: o outro vai fazer para mim, o outro que vai me ajudar, o outro que vai me curar, o outro que vai não sei. Enfim, né? Eu acho que é meio isso, né? E eu lembro um pouco da filosofia hermética, né? Assim em cima como embaixo, assim dentro como fora. Tem uma coisa análoga aí, né? Eu acho que então assim, eu sinto que está na hora. Assim, a sensação que eu tenho é como se existe esse GPS, porque talvez de alguma forma a gente consiga, em algum lugar, em algum momento, a gente vai conseguir se comunicar sem algo externo, sem aparelho, né? Eu acho que vai chegar, né, aquela história da transmissão de pensamento, talvez vá chegar um momento que a gente não precise mais de nada intermediário, né? Computador, talvez, sei lá, a gente consiga fazer uma viagem astral e se reunir todo mundo, né? Fazer um encontro em algum lugar, não sei, é a sensação que eu tenho. Mas para isso a gente precisa, não sei se abrir ou acreditar, eu não sei, tem algo ainda que está em construção, digamos assim. Foi muito legal isso que você trouxe também, Lourdes. Eu errei ali, tá? Eu ia colocar palmas e eu errei ali o símbolo e coloquei a minha mãozinha levantada. É por isso que eu abaixei, porque não, né, eu estava curtindo isso que você estava dizendo e sou a favor, porque tem uma coisa importante que é assim: nós queremos as coisas prontas. Você falou isso, é muito importante. E assim, claro, se nós pudermos ter a chance de poder falar assim, eu vou entrar aqui e aqui tudo já está pronto, ok. Agora, você falou uma coisa muito significativa que é porque nós não trabalhamos aqui para poder ter isto também, ok. Mas o grande X da questão é assim, por que eu não me trabalho para poder perceber o que em mim, de uma certa forma, que é tudo pronto de mão beijada? Como se as coisas tivessem que cair do céu, eu não tenho que me esforçar para poder chegar nesse lugar. Como se a guerra interna, até da própria música Monte Castelo, não tivesse traduzindo esta possibilidade. Ou seja, eu quero, mas eu não quero esforço. Esse filme que em algum momento presencial ou online ainda nós vamos assistir, que eu estou falando lá do Paraíso Perdido, tá? É assim, ele mostra exatamente essa conexão. Ou seja, eu caio lá sem querer, entre aspas, porque aquelas pessoas estão, algumas muito preparadas para poder viver naquele local, e elas resolvem ficar ali e não sair desse local, e outras tantas chegam lá e elas não se encontram naquela realidade. E uma realidade de felicidade absoluta. Silêncio total, tudo flui, as coisas acontecem. Por quê? Porque a pessoa ainda vibra, carinhosamente falando, numa sintonia, num estado de consciência de outras ordens, de outras necessidades. Então também é legal poder pensar isso. Por que a gente não começa a olhar para o nosso próprio interior? E carinhosamente falando, antes da Vanessa e da Rita falarem, é pensar numa coisa importante que é o seguinte: olha, nós estamos vinculados a uma tradição arquetípica do nosso país, Brasil, ou porque aqui nascemos, ou porque viemos de algum outro local, né, e moramos aqui no Brasil, na presente vivência, encarnação, nós temos vínculos com essa realidade. Tudo é tirado e tudo é dado.
Então fica essa dicotomia também ao mesmo tempo, vem do externo, né? Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Que horas que ela vai me aprovar? Eu não vou, eu não participei de absolutamente nada, mas que horas que eu vou ser aprovado naquela matéria? Eu não quero, de uma certa forma, olhar aquilo que eu não estou fazendo por mim, mas que horas que o outro lá vai me aceitar, né? Assim, me acolher exatamente do jeito como eu sou. Mas eu mesmo não me acolho, como é que eu posso esperar que o outro faça esse acolhimento de mim? Então, na maior parte do tempo, nós ainda estamos fugindo das nossas verdadeiras realidades para poder ir em busca de alguma coisa que nós ilusoriamente acreditamos como um paraíso perdido. Van, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Você abaixou a mão, é isso? Não, mas isso que a Lourdes falou, né? Para mim na verdade, começou o meu sentido de querer trabalhar com a psicologia realmente quando eu fui para os Estados Unidos, né? Porque quando eu fui, todo mundo, nossa, você vai comprar um monte de coisa, você vai ver, né? Era essa a visão. E quando eu cheguei lá, a minha percepção foi exatamente essa, né? As pessoas, uma cena de uma mulher caiu e caiu todas as moedas dela no chão. Pararam, no meio de Nova York, aquela coisa, todo mundo só trabalha, trabalha, trabalha. O pessoal para ajudar a catar as moedas. Né? Eu falei, é isso que aqui a gente não tem, né? E uma outra coisa interessante é mesmo quando você vai para fora, e daí um professor meu que morou na Suíça, ele falou, e Suíça a gente considera como, né, o país do primeiro mundo, aquela coisa. Ele falava assim, que era nítido que quando ele estava lá, ele sabia quem eram os brasileiros, né? Então a pessoa sai daqui, vai para lá achando que, vou mudar, mas chega lá não muda, porque é a pessoa, não é o local que você está, né? Então isso para mim assim, é muito rico, né? E essa questão do querer tudo, eu estou sofrendo demais com isso na faculdade, porque me entristece e eu me questiono por que também eu chego, mexe tanto comigo, porque a galera não tá afim de pesquisar, a galera não tá afim de procurar, a galera não tá nada, é tudo onde está, né? E daí o que tá me pegando é que eu estou neste papel de representante, e daí, porque a representante não pôs, porque a representante não falou, e cara, tá tudo lá, né? Então, assim, é muito material, é muito concreto essa necessidade do externo e não se autorresponsabilizar e não pesquisar e não fazer. Muito legal isso, né? E de novo reproduz aquilo que a gente estava conversando. A mudança tem que partir de dentro para fora. Não adianta nada eu querer a mudança no externo, né? Eu nem vou me demorar muito nesse exemplo, porque eu já compartilhei com vocês aqui várias vezes, quando eu estava com meu orientador na cidade dele, na Alemanha, e vi uma caixinha na esquina, em cada esquina naquela cidadezinha tinha uma caixinha com os jornais do dia ali colocado. E aí eu perguntei para ele, eu falei, como eu compro o jornal? Ele falou, você levanta a tampa, tira o jornal e deixa o dinheiro ali do lado, a moedinha de quanto custa. E aí eu virei para ele, assim como o bom brasileiro, né, assim querendo levar a vantagem, com o arquétipo da vantagem já intrínseca, né, assim o golpista no bom sentido, e perguntei exatamente isso. O que acontece se eu não colocar o dinheiro? Ele falou: você vai levar o jornal e não vai acontecer absolutamente nada com você nesse momento. Mas você pode ter certeza, com o passar do tempo, o jornal vai aumentar e todos vão ser responsabilizados pelo ato que você não se responsabilizou naquele momento. Quando a gente para e traz isso para essa nossa realidade aqui agora, que é isso que a Lourdes estava falando e você completou também, Ivan, é exatamente isso. A gente quer as coisas prontas, mas quando a gente chega nesse lugar onde as coisas estão prontas, nós não entramos muitas vezes na frequência daquilo que acontece. Nós atrapalhamos a frequência daquilo que acontece. Então, se nós fizermos uma analogia, e aí a Ritinha vai falar e depois a Carla, pensando na possibilidade de que, olha, espera um pouquinho, o nível de consciência que você vibra nesse momento é esse, hipoteticamente falando, tá, gente? Porque a gente usa isso como exemplo e já virou um jargão até, mas é só na hipótese. Bege, o estado mais ordinário de consciência. Terroso, tá, tudo bem. Como é que eu vou querer vibrar nos estados púrpura?
Se eu for viver com as pessoas que estão ali hermeticamente falando, tá? Assim, em sintonia e sincronia no estado púrpura, eu vou atrapalhar. Claro que eu posso transitar ao longo do meu dia muitas vezes por essa sintonia, mas eu ainda não consigo ficar lá porque eu não galguei o que de verdade, quais são as habilidades que estão vinculadas a esse estado de consciência, por exemplo, dito o púrpura. Podíamos falar do vermelho, do laranja, do azul, dos intermediários até chegar lá. Mas já vamos direto lá no púrpura, ou no dourado, nas esferas crísticas ou búdicas, dos nirvanas. Não tenho condições, é só por isso que eu não habito esse lugar. Mas o mundo nos apresenta, inclusive no plano bitridimensional, esses lugares, para que no imaginal nós possamos pensar, existem lugares melhores para poder viver. Tem os piores também, tem Pombal, tá? Tem Pombal para viver. Mas tem as grandes oportunidades, que não precisa ser uma mansão, mas lugares bons, onde você pode sair à noite, nada acontece, você tem sua segurança, seja homem, mulher, gay, negro, está preservada. Ninguém vai te parar na rua porque você, como negro, está dirigindo um Mercedes-Benz ou uma BMW às 3 horas da manhã, achando que você é um criminoso. Não. Você tem o direito de, inclusive, ser muito mais, ter condições de manter aquele carro do que uma pessoa caucasiana. Então tá tudo certo. Agora, nós, de uma certa forma, ainda vibrando no estado sombrio, ainda imaginamos essa possibilidade. Olha, as guerras ainda projetadas, como a Lourdes trouxe com muita sabedoria, e que se manifestam no imaginal e se concretizam no mundo ordinário, quando nós apontamos o dedo e dizemos, é o Vitor falando, mas ele é um bichinha, olha lá, tá vendo? Então, como pode, né? Ele não tem autoridade, é um viadinho, olha isso. Essa é a possibilidade que nós fazemos. Vou sair aqui em Sorocaba, se eu pegar um negro dirigindo um BMW às 3 horas da manhã, eu já vou sair de perto. Eu vou falar, ai meu Deus, ele acabou de furtar esse carro de algum condomínio extremamente BBO. E pode ser que ele seja o dono do condomínio. Então, onde está o nosso estado de consciência nessas manifestações nesse momento? Eu quero que o mundo lá fora me dê a chance de eu viver num paraíso, mas eu não construo o paraíso aqui dentro. Rita, vamos lá. Eu vou complementar o que a Lourdes falou, porque quando começou o assunto, eu pensei justamente nisso, e me ocorreu uma coisa assim, antes da Lourdes falar. Não adianta fugir de mim, porque aonde eu for, lá estarei eu. Né? O Tiririca falou isso na brincadeira uma vez, e é a pura verdade. Né? Não adianta eu ficar procurando paraíso se o paraíso não está dentro de mim. Não adianta eu querer educação se eu não aprendi educação. Não adianta eu querer não ser racista se eu aprendi a ser racista. Então, é o mundo imaginal mesmo. Né? É o mundo que a gente idealiza, mas a gente precisa conquistar esse mundo, né? E a gente precisa conquistar a partir de nós, de cada um de nós, né? Eu vejo muita referência aos Estados Unidos. Será que a coisa lá é tão linda assim? A gente vê o estado de consciência ainda lá, o racismo é berrante lá, né? A gente vê, por exemplo, já viu policiais matando negros e dando risada para a câmera. Então, assim, cada país, cada lugar que a gente for, a gente vai encontrar uma dificuldade. E se a gente está aqui no Brasil, é porque é desse lugar e desse país que a gente precisa. Porque a gente vibra aqui. A gente foi colocado aqui por alguma razão. Né? A gente não nasceu aqui aleatoriamente. Né? Nós nascemos aqui porque é desse lugar que a gente precisa. É daqui que vai sair a nossa contribuição, o nosso crescimento, a nossa evolução, e é daqui que nas futuras vidas nós vamos levar para outros lugares que estão mais adiantados, ou até para outras orbes, né? E às vezes eu vejo até, vamos comprar coisa, para mim isso é uma coisa fora da imaginação, né? Vou comprar a ida para Marte. Não adianta você comprar a ida para Marte, porque é aqui que você tem que viver. Marte não tem ar para você. Marte não tem a vibração que você precisa para viver lá, para o seu corpo sobreviver. Né? Você vai para a Lua, você tem que
você tem que andar com aquele traje, né? Super, super pesado, não consegue respirar. Então a gente fica no imaginal mesmo, a gente fica no idealismo, né? Mas tudo tem que partir da gente, né? Não adianta você não querer guerra se você quer matar seu vizinho, se você quer matar seu amigo quando faz alguma coisa para você. Então é estado de consciência puro. E também não é só o estado de consciência, é aquilo que a gente aprende, é comportamento. Né? Se a gente aprende a ser gentil dentro da família, se a gente aprende a ter educação, ser gentil, se a gente aprende a pegar um papel e jogar no lixo, a gente vai fazer isso em qualquer parte do mundo. Não é só aqui que a gente vai fazer. Né? E ao invés da gente apontar o dedo para os outros, a gente tem que apontar o dedo para a gente tem que partir o exemplo da gente. Criança jogou Quantas vezes eu estou na estrada, eu vi pessoa beber uma Coca-Cola e jogar no vidro para fora? Vai fazer isso nos Estados Unidos, lá na frente o guarda te para. Então é assim, é o sistema que também tem que funcionar, né? Infelizmente a gente mora ainda a gente mora num país que é maravilhoso. O país é maravilhoso. O que não é maravilhoso é quem está aqui dentro. É quem está governando, essas mentes pequenas, terrosas, que só pensam em roubar, que são corruptos. E a gente, se a gente for pensar, nós também somos um pouquinho corruptos no dia a dia da gente. Um pouquinho não, muito. Muito, né? A gente oculta, a gente às vezes conta pequenas mentiras. E a gente tem consciência disso. Só que assim, não adianta a gente querer enganar o outro, porque a gente está se enganando a nós mesmos. Né? Isso tudo vem vindo à tona para mim faz tempo, né? Então eu penso que é o seguinte: tem situações que são positivas da gente passar, porque a gente vai olhando para nossas sombras, né? Então não adianta eu ir morar nos Estados Unidos, não adianta eu ir morar na Suécia, não adianta eu morar não sei o quê, não, porque eu vou estar lá, é eu que vou estar lá, né? E se eu não tiver educação, se eu não tiver gentileza, se eu for racista, se eu não for racista, se eu não gostar de gayzinho, eu vou te levar para lá. Então, essas coisas a gente tem que transformar a partir de nós. E a partir do momento que a gente aprende, nós aprendemos, é que nós vamos passar para os outros. Então, eu penso assim, que a gente, além do estado de consciência, existe a coisa também do comportamental, que você tem que aprender também, né? A não passar na frente dos outros quando você vai entrar. Quantas vezes eu fui pegar ônibus, saiu um cara de trás de mim, entrava na frente de todo mundo, com senhora, com criança no colo. Uma vez eu vi um rapaz, o ônibus parou, ele não sabia o que fazia com a criança, eu saí da calçada, peguei a criança no colo, e estava cheio de homem, peguei a criança no colo, coloquei a criança na calçada, ele me agradeceu e foi embora com a criança, né? E o brasileiro tem uma coisa que eu acho que é diferenciada do mundo inteiro. Nós somos solidários quando precisa ser solidário. Nós somos gentis quando nós queremos ser gentis, né? Quando acontece qualquer coisa aqui, todo mundo ajuda, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entrar numa questão de parar de se comparar com outros países. Nós temos que fazer do nosso país o melhor país do mundo, né? Os outros países já conquistaram, mas à custa de quê? Não está vendo que o Talibã tomou conta de novo lá do país? Já vão matar não sei quantos cristãos lá. Isso é um retrocesso. Isso é uma consciência que retrocede, né? Então eu penso assim que nós temos que fazer tudo a partir da gente, né? E só assim a gente consegue mudar alguma coisa. E aqueles que não querem fazer, é problema dele. É problema dele. É assim que eu penso. Obrigado, Rita. Quando o Roberto Crema sugere a possibilidade do encontro imaginal logo depois da cartografia da consciência, ele também pode estar pensando na grande chance de que, como eu faço acesso ao anjo, tudo bem? Porque para ele, na escala da consciência, da maneira como foi concebida, a consciência que ele inclusive diz que estava num estado eu não eu, para a manifestação receber essa cartografia de consciência,
E partindo do princípio que nós vamos chegar a um núcleo noético, ao supremo, ao que nós ou Jung chamávamos de self, então assim, como é que eu vou fazendo o acesso do imaginal para poder chegar a este lugar? E nas características muitas vezes ilusórias, onde só a mente esteja atuando nesse momento, aí sim eu posso dizer, olha, eu posso utilizar o imaginal como uma coisa tenebrosa, em busca de uma chance de como é que eu vou trabalhar a guerra para poder superar ou suprimir o outro. Mas lembrando que nesse sentido eu não estou na conexão com a essência, não estou na conexão com aquilo que eu de verdade sinto. E aí a escolha da música para me convidando, né, assim dizendo, oi, a música, né, lá Monte Castelo, me convidando, dizendo, oi, estou aqui, use esta música para esse encontro nesse momento, com base naquilo que a Lourdes, num primeiro momento, levantou, mas a partir de uma guerra, porque é tão dual, então, assim, a guerra que, de uma certa forma, também vai em busca de um amor, em que sentido? Nesta condição, que, assim, o que é que eu estou buscando neste lugar? Se eu quero única e exclusivamente a manifestação do meu ego nos mundos terrosos ou ilusórios, é só a mente ordinária de consciência que está atuando nesse momento. A saída, hipoteticamente falando, de um país como o nosso de terceiro, quarto, quinto mundo para um de primeiro mundo, numa possibilidade, também já é a chance de imaginar que só pelo terroso eu vou deixar as minhas coisas sombrias não trabalhadas aqui e ao adentrar lá no outro país isso morre em mim, o que não é uma verdade, porque isso está instaurado em padrões de comportamento, como a Rita Morillo estava trazendo aqui, ou mesmo nos estados de consciência que eu vibro nesse momento. Então, com certeza, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Mas a proposta lá do Roberto nessa questão do encontro imaginal era exatamente isso, que seja fundamentada no princípio do amor, do noético, do sentir, de que antes de nós sermos carne, nós somos nus, nós somos espírito, nós somos o sopro divino, que de alguma forma este não tem a intenção, ou esta instância psíquica não tem a intenção ilusória ou ordinária de consciência. Ela está carregada do mundo ordinário de consciência porque nós estamos encarnados, nós ainda temos um ego bastante terroso, não temos as verdadeiras essenciais habilidades extremamente trabalhadas para que possamos viver só em mundo feliz. Mas estamos caminhando para isso. Tudo bem? Carlinha? Não estamos te ouvindo. Oi. Bonito ver como que o que a gente está vivendo está se conectando aqui nas falas, porque eu tive num parque hoje de manhã e a gente reencontrou um casal de amigos que estudou espiritualidade há muitos anos, e ficamos anos sem nos ver, e até por conta da pandemia. E nós falamos muito sobre isso, né, que cada um segue um caminho, mas que sentimos todos que precisamos cuidar de nós agora. Então, é aquilo, coloque a sua máscara de oxigênio primeiro, senão você não vai conseguir ajudar ninguém, né? E eu me sinto também muito nesse momento de não é no sentido egoísta, né, de não olhar para o outro, mas no sentido de ter compaixão com si mesmo, porque se cada um de nós curar a si mesmo daquilo que precisa, o mundo todo se cura. Seria muito simples resolver isso, mas para isso precisaríamos agir como rede, um auxiliando o outro no seu próprio despertar. E aí, nesse parque, eu me sentei à sombra de umas árvores que eu achei muito bonitas, por isso que eu falei que eu estou muito xamânica. E ela se chama, eu fui buscar o significado, porque eu estou com as folhas dela aqui, se chama Aglaia odorata. E Aglaia é uma das 3 filhas de Vênus. E Aglaia significa esplendor. E aí a gente está chegando perto também da nossa independência, da data importante, e eu fui buscar o esplendor que nós estamos buscando em cada um de nós, e assim no nosso país, com aquele Ismael que veio aqui, o anjo do nosso país, e fui ler o hino do nosso país. E olha que lindo esse trecho. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nos teus bosques tem mais vida. Na nossa vida, no teu seio, mais amores. Olha que lindo. É isso.
Se a gente conseguir passar pela dificuldade, o desafio de curar a nós mesmos, enfrentando as nossas sombras, vivendo o desafio de ser quem somos e quem viemos ser, esse imaginário todo se alcança. Mas a gente precisa assumir a nossa própria guerra interna, né? O nosso próprio Monte Castelo, subir o nosso processo, aceitando ele, com compaixão de nós, porque se nós chegamos até aqui vivendo tudo o que vivemos, é porque é isso que a gente precisava. E então é acessar isso para que a gente possa chegar ao nosso próprio esplendor. Se cada um de nós possa chegar ao nosso próprio esplendor, tudo vai se modificar ao redor. Então, achei muito bonita essa conexão aí que está surgindo nesse momento. Muito legal isso. Se eu quiser ir embora para poder viver num outro país, eu posso? Sim, claro. Basta que eu tenha direito a sair deste, né? Liberdade para sair deste e adentrar no outro, eu posso fazer isso. Ninguém está indo contra essa possibilidade. O grande X da questão é isso que vocês estavam falando. O que eu levo? Como eu vou contribuir? Talvez na minha essência, na minha escalada e jornada, também esteja prescrito esta possibilidade. Eu vou nascer num local, não vou criar única e exclusivamente raízes naquele local e vou buscar outras tantas possibilidades. E ali eu também vou receber, através do encontro, aquilo que é permitido e vou dar, através desse encontro, aquilo que há de melhor dentro de mim para oferecer para esse local onde eu também esteja vivenciando. Isso é muito importante nós falarmos para que não gere também uma possibilidade de um estigma de que toda a saída de uma nação, de uma cidade, de um território, de um estado, parará, etc. tal, única e exclusivamente seja só a fuga. Talvez tenha a chance de poder ir trabalhar outras tantas vertentes que ali naquele local onde eu estava naquele momento não estava sendo possível. Senão também não seria possível para nós, né, carinhosamente falando, nós podemos vivenciar essa troca. O universo não permitiria isso. Tudo bem? E é legal porque, assim, né, essa questão do que você trouxe do hino, né, da independência que nós estamos nos aproximando, como você bem lembrou, lá do dia 7 de setembro, a comemoração, nós pensarmos isso. Nós queremos uma independência do quê? Nós somos em estado de consciência independentes? Ou nós nos colocamos ainda como mimados, com uma possibilidade que eu tenho que receber tudo do externo, que o externo é ocupado pelas coisas que acontecem na minha vida, que ó dia, ó hora, ó azar, ó que desgraça, ó isso, mas eu não assumo a parte que há em mim na chance de poder pegar aquele acontecimento e transformar numa oportunidade melhor, inclusive com a chance de poder sair deste país em busca de um outro. Van? Eu ia comentar, né, quando a Rita falou, não jogar, por exemplo, um papel no chão, né, não jogar uma latinha na janela. Lá nos Estados Unidos eu não faço, porque daí um policial me para e me multa. Daí eu fiquei pensando, quando é assim, não é pela consciência, não é por aprender e falar, ok, você é uma pessoa melhor, é pela punição, né? E eu digo isso porque sim, eu fui uma dessas crianças que abria a janela do Fusca e jogava para fora, né? Quando a gente ia para a praia, ia comendo salgadinho no carro, não sei o que, acabava, meu pai, onde põe? Abre a janela e joga fora. Era a educação que eu tinha, era normal isso, né? E eu aprendi que não é normal, você não tem que fazer isso. Então, assim, hoje eu não faço porque eu aprendi, eu evoluí. E é muito interessante porque uma amiga morou em Singapura. E ela falou que lá em Singapura tudo é muito punitivo, tudo. Lá todo mundo é muito educado, porque tudo você leva a punição, né? Então, se você é pego dirigindo, porque bebeu uma latinha de cerveja, você é preso, você é deportado, tem um monte de questões. E ela comentou que, assim, lá, o marido, quando eles saíam para beber alguma coisa, eles iam de táxi, né? Não sei se tinha Uber, mas iam de táxi. Porque o marido falava, não, eu quero beber, eu não vou dirigir, porque aqui não pode. Aqui no Brasil, ele vai na casa dos amigos, bebe e volta para casa, né? Então, assim, o que ele aprendeu? Né? Ele aprendeu que lá ele é punido, aqui ele não é, né? Então, não tem a evolução, né? Isso eu acho... eu achei muito interessante essa fala. E eu vejo, por exemplo, pessoas que eu conheço que moraram fora,
E lá fora era de uma maneira, volta para o Brasil, é da mesma maneira que era antes de ir. Né? Então, eu pego muito nessa questão que a gente aprende aqui, que é o evoluir, o nível de consciência, né? Quando a gente vai falar, porque parto, né, que agora está nessa questão, o parto normal, o parto natural, e não sei o quê. Falei, gente, eu tive meus 2 filhos de parto cesárea porque meu nível de consciência naquela época me levou para isso, as condições e tudo mais. Né? Então, eu acho que é esse o caminho, não é morar fora, punição, sem punição, é o que você quer, como você quer crescer, como você pode, né, crescer. Legal isso, Van. E aí fez também uma outra reflexão, pensar uma outra coisa importante antes da Rita Della Rocca falar, que é uma coisa que é assim, que coisa legal, olha só, eu ainda busco essa necessidade da punição, porque parece que no estado de consciência eu preciso de um Deus lá fora, de uma deidade que está me olhando, né, como um olho muito grande, lá, né, do olho supremo, olho grego, que está lá fora me olhando e julgando e analisando aquilo que eu estou fazendo. Quantos de nós, muitas vezes, assim, porque vive com outras possibilidades de manifestação, né, de contato, de encontro com outras consciências não corpóreas, a gente fala assim, eu não vou fazer isso aqui agora, não vou jogar o papel para fora do carro, por exemplo, porque tem alguém que está me olhando, mesmo que seja um desencarnado, que não esteja presente na carne. Tudo bem, ok. Só que isso é importante e significativo nesse momento para aquele estado de consciência que eu me encontro aqui agora. E aí, pensando naquilo que a Lourdes muito bem levantou no início da nossa fala na tarde de hoje, essa questão, qual é a guerra que nós estamos travando com nós mesmos, conosco mesmo, nessa possibilidade? Então, quando eu mudei o estado de consciência, que hoje eu trabalho com a ginecologia natural, a questão do parto humanitário, humanizado, etc e tal, eu vou me renegar, eu vou pegar a espada de São Jorge e me dar 500 chicotadas nas costas só porque eu fiz as 2 cesarianas? Não, eu vou acolher amorosamente falando a chance de saber que naquele momento específico era o máximo que eu podia fazer naquela hora. Que talvez ali naquela situação eu achei que fosse o mais tranquilo, foi programado no sentido, marquei dia, hora e horário para que o médico pudesse estar ali junto comigo, aquele que eu queria que me acompanhasse para o parto dos meus filhos. Era condição. Talvez hoje, eu não sei se eu faria isso da mesma forma ou não. Pode ser até que continuaria fazendo. Eu vou brincar com um exemplo que eu sempre uso, que é a questão dos copinhos aqui de plástico descartável. Eu continuo os usando, por mais que eu fale para mim mesmo deles, para que cada dia mais eu vou tomando consciência e dizendo, de novo, você, Vitor, está fazendo isso. E vou fazer tantas quantas vezes forem necessárias até chegar o dia, como dizia o Osho, que o copo vai deixar de ter sentido e significado para mim. Como ele falava com a história do cigarro, vai fumar até o cigarro cair da sua mão. Enquanto isso não acontecer, é bobagem você fazer um esforço. E muitas vezes a má interpretação das tradições, não filosofias, tradições, escolas primeiras que surgiram fazendo a religação da essência com a própria pessoa encarnada aqui agora. E depois as outras filosofias que surgiram em consequência dessas tradições, elas também mexem com essa possibilidade. A vida não dá salto quântico. A evolução não acontece em saltos quânticos. Nós muitas vezes enxergamos assim, porque como a nossa visão ainda é muito limitada, nós não estamos inteiros, abertos, conscientes naquilo que nós estamos fazendo e vivenciando a cada microsegundo do nosso existir, então parece que a coisa mudou. Você começa a fazer um regime, vamos pegar um exemplo que isso todo mundo já passou em algum momento da vida, ou em si mesmo ou em alguém que está próximo. Os primeiros dias parece que nada aconteceu, a não ser o fato de você querer se bater a cabeça na parede porque você está morrendo de fome. Essa é a grande diferença que a gente percebe. E a falta daqueles elementos que, de uma certa forma, ainda estão atuando no nosso organismo, porque as moléculas ali, as células estavam acostumadas a receber aquilo. Então, neurologicamente falando, né, os nossos neurônios estão preparados e as células para poder perceber, opa, aconteceu alguma coisa, por que será que eu não estou recebendo mais aquela carga de energia que eu recebia antes?
Então a gente vai ficar de mau humor, mudou os temperamentos, parará, etc e tal. Quando a gente vai olhar no espelho, ou você veste uma calça que estava guardada, ou você vai a uma loja e você fala, deixa eu experimentar pelo menos um número menor. Você descobre que você pode até usar 2 números menores daquele que você estava usando. Então dá a sensação de que parece que foi um salto quântico, mas não foi. Foi segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, e assim sucessivamente falando. Quando nós adentramos numa escola iniciática como essa que nós nos encontramos, né? É assim, não o fato de estarmos aqui neste grupo, mas essa de aprender filosofias, tradições, jeito de interpretação da mente humana, da consciência como objeto de estudo maior da própria ciência que estamos vinculados, a gente olha e fala, nossa, esses caras só falam coisa nada a ver, que abobrinha. Eles estão viajando. Que será que eles colocaram ali? Acho que encheram aquele café de açúcar. É por isso que eles conseguem alterar esse estado de consciência e delirar dessa maneira. Aí daqui a pouco você insiste na leitura, e para qualquer coisa na vida é assim, né? Para qualquer coisa, qualquer aprendizado. Daqui a pouco você insiste um pouco mais, você força, busca, parará, etc e tal. Quando você vai ver, você fala, isso é tudo que eu procurava. Tem tudo a ver comigo. O que mudou? Os aspectos das resistências da consciência ordinária para aquele nível de consciência que nós já vivíamos naquele momento, que não obrigatoriamente precisava ser o bege, já podia ser o vermelho, o azul, o laranja, né? O azul índigo. Não precisa obrigatoriamente ser o bege. E já mudou do índigo para uma cor superior, o prata, vamos colocar assim. Ué, gente, mas o que aconteceu? É porque os níveis de resistência daquele estado de consciência que eu mais frequentemente vibrava se afrouxaram, e aquelas estruturas, aquele conhecimento com o qual eu estou entrando em contato naquele momento, vai fazendo conexão neuronal, biologicamente falando, com os genes Czinho, Tzinho, Gzinho da nossa biologia molecular e dos genes informativos, tudo bem? Que nem Gilbert de Rham, que é citado nesse texto que a gente leu para a tarde de hoje, né, que mexe com semiologia ótica, tudo bem? É assim, de uma certa forma ele vai brincar com a hermenêutica, com a possibilidade de poder pensar, olha, o nível de consciência foi ampliado. E aquelas peças que estavam desconectas, tudo bem? E em desconexão daquela tabuleiro que eu estava montando naquele quebra-cabeça, parece que elas se encaixaram e outras coisas começaram a fazer outro sentido. E esse sentido correlacionado com aquilo que a minha nobre essência é capaz de poder captar o aqui e agora. Mas por onde começou? Pela imagem, pelo símbolo. Às vezes, nós não nos assustamos com a presença de uma simbologia nova para nós, porque aquilo é só um relembrar de alguma outra experiência que eu já possa ter tido nesta existência. Vitor Lossaco, psicólogo, terapeuta, gay, filho, irmão, namorado, professor, pertencente a esse grupo, parará, etc e tal. Ou de uma outra existência numa vida monástica há 300 encarnações lá no passado, na época de, né, logo depois de Buda. Não estou dizendo que é o meu caso, é só um exemplo. Ou 800.000 anos antes de Jesus poder pisar o planeta Terra, para qualquer um de vocês ou de mim mesmo. E aí, olhar para aquele símbolo, você fala, nossa, parece que eu já vi isso, e assim, às vezes eu não tenho toda a consciência plena para poder perceber isso faz parte do meu ser. Eu sei onde eu vi, como era, que horas, etc e tal. Nós vimos num dos processos do cinema transpessoal o processo de reencarnação, daquele vídeo lá da menina indiana, tudo bem? Que ela se vê lá, quando ela diz lá com a idade que ela tinha de 12 para 13 anos, ela falava, não, eu sou fulana de tal, sou casada com tal pessoa, por favor, me leve para aquela cidade, porque meu local é lá. E aí ele chega lá, e eles vão atrás e comprovam que a pessoa de verdade era aquela existência naquele momento.
Então eu estou fazendo essa mistura, essa sincronia desses exemplos para nós lembrarmos, nem tudo com o qual nós lidamos no aqui e agora é extremamente novo, novidade para o nosso ser. Mas quando é novidade, causa essa estranheza. A gente começa meio que com os 4 pés atrás, como se a gente ainda fosse um centauro. E um centauro tem um sentido simbólico do porquê que eu estou utilizando ele nesse momento, porque ele é metade cavalo, né? Metade um animal quadrúpede e metade superior humana. E a metade inferior é animal, porque está falando exatamente a respeito disso, na simbologia mitológica, para que nós, enquanto humanoides, possamos aprender a lidar com essas forças primeiras, que são os nossos instintos e depois as nossas emoções, para que elas possam passar pelos falsos sentimentos e chegar no único e verdadeiro, mais profundo sentimento que existe, que é o amor, e tudo isso estar conectado com a forma a pensar. Então nós paramos e observamos. Para que eu preciso desse símbolo? Eu manter a figura de Tara Branca, como foi mencionada por alguém carinhosamente falando, aqui na frente da minha mesa, a Tara não está presa ali dentro, a entidade em si, o arquétipo em si do Buda feminino não está preso naquela estátua que eu tenho aqui na frente da minha mesa. Mas o sagrado, ela foi consagrada para que eu possa respeitar a possibilidade, por um lama, por um Geshe Larampa na época, para que eu possa perceber, cada vez que eu olho para aquela imagem, a chance de eu lembrar, reverenciá-la, não como algo externo a mim, mas para que eu possa relembrar que eu estou em busca do Buda adormecido que habita o meu ser. O Bodhicitta, como assim é conhecido dentro do budismo. O Buda brincalhão. Quem foi ao Templo Zulai lá, e quando nós tivemos a oportunidade, porque eu já prometi isso para vocês 1 bilhão de vezes e nunca cumpri, porque esse é o Vitor Estado Terroso, né? Mas assim, quando nós tivemos a oportunidade, mas para quem já conhece lá o Templo Zulai, aqueles Budas criancinhas que estão sentados ali logo na entrada do templo são os Bodhicittas, que não chegaram ainda ao reino búdico, mas eles já estão quase que na prontidão de poder adentrar ao reino búdico. Mas lembrando o Siddhartha Gautama, como ele brincava, ele mesmo disse, eu não vou adentrar esse lugar enquanto houver um único ser lá fora que ainda não conseguiu chegar nesse local de conhecimento e de sabedoria. Eu estarei aqui na porta e atuando dos mundos bi, tri, quadri, quinto e sexta, sétima, oitava dimensão, para que de uma certa forma consigamos trazer todos aqueles que serão pescados, como Jesus, o Cristo, também mencionou, todos são ovelhas e nenhum de vocês estará desgarrado. Pode levar o tempo que for. E aí, de novo, carinhosamente falando, na mistura das tradições, porque é importante que nós, enquanto terapeutas, e que temos a pretensão da cadeira da psicologia e da psicoterapia transpessoal, que façamos conhecimento de todas as tradições possíveis e imaginárias. Porque se eu fico focado único e exclusivamente falando, e não tem problema nenhum isso, tudo bem? Só dentro de uma filosofia, por exemplo, cristã, são os cristãos que eu vou precisar atrair para mim. Porque se entrar um muçulmano, eu não sei o que fazer, eu quero convertê-lo ao cristianismo. Se eu sou judeu, e eu sigo lá a filosofia judaica, de uma certa forma eu vou tentar transformar todos aqueles que adentram a minha possibilidade a esse estado de consciência. Se eu sou budista, eu vou de uma certa forma implicar na chance de que eu quero transformar a todos aqueles que adentram em falsos budas ou falsos budistas, melhor dizendo. Então, quanto mais contato nós fazemos, não só pelo mundo teórico e conceitual, com as tradições, mas que nós nos permitamos a chance de poder estar lá, na vivência do que é aquela liturgia, o que é aquela possibilidade do sagrado, dentro da tradição a qual eu estou me colocando naquele momento. Eu tenho a chance de poder expandir os estados de consciência. E ninguém aqui, nesse primeiro momento, disse que eu não posso estar de verdade em sintonia, vinculado e sincrônico com a tradição a qual eu estou de verdade vinculado. Eu não perdi esse eixo.
Uma das coisas que eu mais gosto no Dalai Lama, e isso eu faço questão de falar porque foi a primeira escola, e eu já vinha de outras, né? Todo mundo aqui já sabe, eu já tinha sido e estava espírita desde o momento do meu nascimento, e eu voltei para uma busca do budismo, porque foi a primeira escola vertente absoluta daquele momento, tudo bem, que permitiu a conexão do religare com a ciência. Nenhuma outra fez o que ele fez. A gente tem possibilidades de fazer interconexão. E ele dificilmente, o Dalai Lama atual, 14º, né, ele recusa a possibilidade de participar de um plenário ecumênico. Se ele puder estar naquele momento, naquele local com outras tradições, ele vai fazer aquilo de bom grado, porque ele fala, antes de falar qualquer coisa, eu mais aprendo, porque são só 2 ouvidos aqui para escutar. E eles são 2 ouvidos e eu só tenho uma boca, então minha boca precisa prestar atenção, inclusive, no que eu estou falando, porque eu tenho 2 ouvidos, então eu primeiro preciso escutar mais do que aquilo que eu vou dizer. Então, quando eu vou escutar um muçulmano falar, quando eu vou escutar de uma tradição africana colocar, eu também vou prestar atenção. Quando eu for ouvir um católico falar, um padre execasta falar, um padre ortodoxo falar, um judeu falar, um rabino, eu vou aprender. E perguntaram para ele, o senhor já pensou em mudar de tradição, honrado lama? E ele fala, não, eu nasci budista, e eu sou budista. Eu sou um aprendiz do budismo, é assim que ele se descreve. Ele nem diz, eu sou um PhD em budismo. Não, eu sou um aprendiz do budismo, essa é a minha tradição. E é aqui que eu tenho que ficar. Mas isso não me impede a possibilidade de eu transitar em tantas outras, inclusive para compreender essa possibilidade da diversidade humana. E aí, caindo de volta na questão do texto que a gente está trabalhando, o que é a proposta desde o início do próprio título do livro que nós estamos trabalhando? O poder do encontro. O encontro não pode ser só num ciclo hermeticamente fechado, quando o próprio Roberto Crema vai citar lá no final do livro, onde a classe junguiana iria se colocar disponível na Suíça, né, ali no Largo, onde eles se encontravam uma vez a cada tanto tempo, para poder fazer as suas reflexões, não acadêmicas, tudo bem, porque eles podiam falar do jeito liberado, inclusive a respeito daquilo que eles vivenciavam naquele momento, mas todos ali eram psiquiatras, psicanalistas, voltados para a questão daquela tradição específica no momento, e na Suíça, né? Não que a Suíça não tenha importância, muita coisa começou ali de muito interessante e significativo. Quando eu adentro um grupo e eu digo, bom, nós só vamos falar sobre psicologia transpessoal, tudo bem, eu também estou resumindo para um ciclo hermeticamente falando, fechado, onde nós só vamos mexer com esta filosofia, ciência e tradição aqui agora. Não permitimos nenhuma outra nesse momento. O psicanalista que aqui adentrar e começar a falar a respeito de Freud será expurgado. Não pode ser assim, porque a própria psicologia transpessoal ela é consequência e decorrente, inclusive, daquilo que Freud colocou como início, do que o behaviorismo trouxe, do que as ciências comportamentais colocaram, do que a gestalterapia, o existencialismo, o humanismo, a fenomenologia trouxeram, o psicodrama, a análise transacional, a biossíntese, a psicossíntese, a terapia do ego, Reich, que nós vamos assistir um filme dele ainda, um pouquinho mais para frente. Então, quando nós observamos essas características todas, como é que eu vou dizer, eu fico com isso e eu execro aquilo? Pera um pouquinho. Vou lembrar de novo a Lourdes, que, com muita sabedoria e na sua inspiração, trouxe essa questão para nós analisarmos. Talvez essa fosse a proposta, essa é a música que você tem que colocar, porque foi isso que eu ouvi. Então eu simplesmente fui lá e procurei onde ela estava no YouTube e trouxe. Nem questionei, claro, eu lembrava lá da minha época de adolescente, porque assim eu fui Renato Russo, né? Assim eu fui lá os Paralamas do Sucesso, as bandas que tocavam todas ali, tudo bem? Mas, né, não tinha a letra de core salvada aqui na mente, lembrava do trechinho lá. Então nós pensarmos nessa questão, pera um pouquinho, olha, através das nossas guerras internas,
diárias, momentâneas, sistemáticas, nós estamos na possibilidade de poder transcender os estados de consciência. E quando eu fiz alguma coisa lá no passado que não é condizente, eu para comigo mesmo, que não é condizente com o estado de consciência que eu vibro aqui agora, o que eu faço? Eu pego a espada de São Jorge e me dou 500 chibatadas. Então eu continuo lá que nem os muçulmanos que de uma certa forma, né, atire a pedra porque errou. E tá tudo certo, porque eles estão no estado de consciência deles. Mas eu tenho que me colocar naquele estado. Eu não estou negando eles, eu estou dizendo que eu preciso estar nesse estado. E a maior parte de nós ainda faz isso. Aliás, graças a Deus, carinhosamente falando, num termo bem egóico, por isso que os nossos bancos de consultório e psicologia estão lotados. Porque a gente ainda fica naquilo, é a minha vida, eu me culpo, é assim, é papapá, como eu erro, não consigo, não sou capaz, olha a patologia acontecendo, tal coisa está aí. Graças a Deus, porque, né, os consultórios ainda estão lotados. Do qual eu também faço parte, porque também sou paciente e cliente, tudo bem? Então é que vou lá dizer, é porque a minha semana, porque não sei o quê, porque só escutei isso, que papapá, não aguento mais, esses clientes só falam a respeito dessa coisa, papapá. Aí o terapeuta, com muita calma, Pedro, vira e diz assim, o que isso tem a ver com você? Aí eu vou te matar, Pedro, pena que você não está aqui na minha frente, você só está pela tela, mas eu vou quebrar a tela do computador. Vitor, mas não é isso que você fala com os seus clientes? Eu falo, então eu estou devolvendo para você aquilo que você mesmo emite no seu ser para os seus nobres clientes. Que eles têm o saco de te aguentar. Você já parou para pensar que o saco é deles, não é o seu? Eles têm que te aguentar? Aí eu falei, como assim? Olha o estado aí de consciência, achando que já vibrava numa sintonia púrpura, né? Bem terrosa. Não é legal a gente poder perceber isso? E eu podia pegar o chicote lá também e dizer, não vou atender mais, né? Porque eu devo ser um incompetente. Tchau, gente. Estou dando alta para todos vocês. Quem precisa de terapia vai procurar o terapeuta, porque eu sou incapacitado para aquilo que eu faço. Mas é o estado de consciência que eu tenho nesse momento. E quem está aqui vibra na mesma sintonia. A gente pensa que é muito diferente, né? Não é não. E aí, quando nós pensamos em símbolos para a gente poder avançar um pouquinho, nós vamos terminar antes do nosso intervalo exatamente com isso. Qual é o símbolo que eu mais frequentemente utilizo para fazer a conexão deste religare? É o Cristo? É o Buda? É o meu terço? É a árvore? É Inhansã? É Mamãe Oxum? É Oxóssi? É São Jorge? Quando eu vivia ali no Rio, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo com mais frequência, porque agora não dá para fazer mais isso, né? Mas por conta da história que a gente está vivendo, mas com mais frequência, todo mundo usava lá o medalhão de São Jorge. E claro, tudo bem, porque ele é o padroeiro e aquele que é, de uma certa forma, o protetor, inclusive, do estado do Rio de Janeiro, da terra fluminense. Mas eu falo, eu também quero um desse para mim. Eu quero usar um medalhão aqui no peito e um anel dourado, né, assim com São Jorge no cavalo. Aí eu fiquei olhando para aquilo, para mim, né, não é criticando o outro, não, e questionando onde está a minha conexão com São Jorge. Aí eu fui ler a história. São Jorge é da justiça, é guerreiro, parará, etc. Eu falei, será que eu sou a justiça mesmo? Ou tem uma parte em mim bem mentirosa, bem ególatra? E que a hora que eu me aproximar de verdade, entregando a minha egrégora para São Jorge, eu vou ter que estar na prontidão para poder ter que lidar com isso. Será que eu de verdade quero a justiça mesmo e trabalho para ela como justiça verdadeira, em essência absoluta? Ou eu quero a justiça de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha fé, com a minha tradição? E aí nós paramos e começamos a questionar. Muitas vezes nós utilizamos símbolos para nós porque nos chama pela beleza, pelo brilho do dourado do anel ali, que é tudo de latão, tá? Mas, né, nesse sentido,
Que carioca, né? Bem, é assim, com todo respeito, mas é isso, não é com ouro, não. O ouro é só lá nas montanhas mesmo, que eles usam. Aí é ouro puro mesmo, tá? Aquelas correntes firmes e grandonas, tal, etc e tal. Então, nós pararmos e prestarmos atenção nessa possibilidade, com o que de verdade eu estou fazendo conexão. Agora, não significa que eu não posso ir lá, ser abençoado por São Jorge, guerreiro, entregar a minha egrégora para que eu, de uma certa forma, se assim puder ser aceito por ele, por este arquétipo, e porque não somos nós que escolhemos o arquétipo, é o arquétipo que nos escolhe. São os orixás que nos escolhem, não somos nós que dizemos. Eu quero ser filho de mamãe Oxum. Não tem competência para isso. Eu quero ser de Yansan, tá? De Oxalá, não. Mas não tem competência para Yansan. Então, é o nosso estado ordinário que ainda está fazendo uso dessas características. Então, para que nós possamos repensar um pouquinho, nesse momento do nosso intervalo, qual é a simbologia que de verdade eu utilizo para fazer a conexão e a reconexão com o nosso ser? São 5h20 da tarde, volto com vocês às 5h40. Tudo bem? E nós regressamos exatamente deste ponto. Qual é o símbolo que nós utilizamos para fazer a conexão e a reconexão com a nossa essência? É o terço? É a árvore? É Yansan? É o anel de São Jorge? É alguma peça específica? É o meu altar? É o culto aos antepassados? O que eu faço para fazer esta reconexão? Bom intervalo para nós. Até já.